Muito bem, depois da invasão dos trumpistas no Congresso americano, o colegiado confirmou a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. A sessão de contagem dos votos do colégio eleitoral foi retomada após horas de paralisação. Os apoiadores de Donald Trump invadiram as instalações depois que o Trump fez aquele discurso incitando a turba. Após o Congresso reconhecer a vitória de Biden, Trump afirmou que vai colaborar com a transição. Aspas, mesmo que eu discorde totalmente do resultado da eleição e os fatos me confirmem, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro. Fecho aspas. Isso, quando ele fala em fatos, são as alegações dele. Os confrontos entre os manifestantes e as forças policiais deixaram 4 mortos, inclusive aquela mulher que foi baleada, e a gente mostrou o vídeo aqui no programa de ontem, um trechinho breve, mas que mostrava ali o sangue escorrendo no rosto dela. Eu avisei um pouco antes que era uma imagem forte. O YouTube acabou notificando aqui a íntegra do programa, mas bastava confirmar para assistir. Muita gente acabou deixando comentário a respeito disso, imaginando outros motivos. Não, foi simplesmente por causa daquele vídeo. Todo mundo que reproduziu ficou com essa notificação. Enquanto isso tudo acontecia, Jair Bolsonaro aproveitou para levantar suspeitas sobre o processo eleitoral brasileiro. O presidente voltou a dizer que a eleição que venceu em 2018 foi fraudada. Solta a sonora, produção. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe que a minha resposta é... Sim. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado a eleição americana. Mas o presidente, mas essas eleições agora também foi fraudada, descaradamente. Eu acredito que sim. A minha foi fraudada, eu entendo que eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era para ter ganho no primeiro turno. Eu acredito plenamente. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Ninguém, mas o contrário, quem ia votar no 17, ou não funcionava, ou apertava já aparecia o 13 lá. Sabe o que eu acho engraçado? Estava até lembrando aqui, Cláudio, que outro dia ele atacou o Instituto da Delação Premiada, né? Falou que o sujeito delata e tal, depois não se confirma nada e tal. E aí agora, quando é denúncia de fraude, basta alegar que houve fraude, e a fraude eleitoral para esse pessoal aconteceu de uma tal maneira, de uma tal magnitude, que reverteu o resultado da eleição. A vitória verdadeira teria sido do candidato apoiado por ele. Nessa hora não precisa apresentar prova nenhuma, né? E ele ainda ataca a imprensa, reclamando dos jornalistas por dizer que ele acusou uma fraude na própria eleição do Brasil, mas também agora nos Estados Unidos, sem mostrar provas. É exatamente o que ele fez e que ele continua fazendo. Quer dizer, são alegações aí ao vento que só esse pessoal da bolha bolsonarista acredita. Cláudio, fica à vontade para comentar. Engraçado o seguinte, qual é o sentido de você fraudar meia eleição? Por quê? Eu vou fraudar, eu tenho como manipular aqui os votos, né? Vai apertar 17, vai sair o 13. Pô, legal. Não, mas eu vou fazer isso só no primeiro turno, para deixar o Bolsonaro ganhar ali com 57 milhões de votos. Cara, isso aí é tão ridículo, é tão primário. Alguém tinha que rir na cara dele. Tinha que rir na cara desse boçal. Isso é primário, é ridículo. Vim com uma vergonha, vim com uma versãozinha barata dessa. Quem frauda, frauda de verdade. Se o sistema fosse fraudável, ele teria perdido a eleição, cacete. Ele foi eleito com voto fraudado, então. Porque se a fraude vale para um lado, vale para o outro. Então, assim, é um descaramento. É um descaramento que permite que esse sujeito fale o que quer. A cada semana fala uma coisa, desfala, fala outra. É uma estratégia de desinformação, a tal da pós-verdade. Eles falam o que querem, aí vem essa militância encher as redes sociais desta versão, né? Mas cadê o fato? Onde está o fato? Onde estão as provas da fraude? Se tem fraude, vamos apurar as fraudes. O Barroso, inclusive, respondeu justamente isso. Traga as provas das fraudes que a gente vai abrir aqui o processo, a investigação.
Não tem cabimento esse tipo de coisa. Então, assim, é uma constante agressão às instituições, não só à imprensa, às instituições como um todo. Eles funcionam num Brasil paralelo, num mundo único, que só existe na cabeça deles. Neste mundo bolsonarista, dessa direita radical, desses conspiracionistas, da qual fazem parte os apoiadores do Trump, as instituições todas têm a função de combatê-lo. Quer dizer, o sujeito é eleito num processo democrático, assume o maior cargo da nação, executivo da nação, e continua dizendo que o sistema está contra ele. Faz acordo com o Centrão, faz acordo com o ministro do STF, faz acordo com a bandidagem toda, bota todo mundo para dentro do governo, dá abracinho, tapinha nas costas, e quer enganar você, quer dizer para você que, olha, tá todo mundo contra mim. Posando de coitadinho. Inclusive, posando de coitado. Isso aí é uma questão psicológica que precisaria ser colocada em discussão. Não é possível, porque isso aí é um problema. As pessoas que têm esse tipo de psicose, que acham que estão sendo perseguidas, etc. e tal, elas não podem estar num cargo como o dele. Né? Então, assim, tudo isso é insuportável, porque não tem a ver com a realidade, não tem a ver com as necessidades que estão colocadas, que estão postas. E essa declaração dele, ele deu, inclusive, agora de manhã, uma declaração ameaçando, fazendo uma ameaça velada, que se não tiver voto impresso em 2022, né, vai acontecer pior no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos. Imagine o presidente da República anunciando a possibilidade de um autogolpe, porque é isso que está acontecendo. Quando ele diz, ele está dizendo o seguinte: ou eu venço ou é fraudado, ou eu não admitirei derrota, igual o Trump fez. Então isso aí já está incutindo na cabeça da militância para que eles se organizem, para que eles construam uma narrativa, justamente para combater qualquer resultado que não lhes seja favorável. Né? Então, assim, olha, eu já vi a turma aqui, petista, MST, o cacete invadir Congresso, e eles criticando, falando, etc. Então, assim, é muito curioso como os conceitos mudam, né? Na verdade, essa gente não tem conceito nenhum, essa gente é um bando de gente despreparada, ambiciosa, né? Que colocou as garras no Estado e não quer soltar. Não sabe o que é democracia, o que é uma república, o que é a sucessão, né, do poder. Então, isso aí é uma vergonha, e as instituições precisam reagir, sim. As pessoas que estão no comando das instituições precisam reagir. E isso precisa ser, o que a gente viu ontem nos Estados Unidos, foi uma visitinha ao futuro. É uma visitinha ao futuro. A gente teve um privilégio de visitar o futuro. Então, assim, nós temos 2 anos para evitar um episódio, né, que nós repitamos o que aconteceu nos Estados Unidos ontem, que é uma vergonha mundial. O que o Trump fez foi o ato de maior vergonha, eu acho que desde do Vietnã, da derrota no Vietnã, porque assim, é incrível o que aconteceu. As imagens são absurdas. E os malucos que sentaram lá na cadeira do presidente do Senado, né, que invadiram, que bateram no peito, que se fantasiaram para aparecer. Essa gente vai ser enquadrada lá. O pessoal vai pegar, no mínimo, 10 anos de cana. 10, 15 anos de cana. Tem que pegar. Hoje o Biden já estava tratando esses militantes como terroristas internos. Terroristas. Então você que é militante de político, veja bem, na hora do vamos ver, o seu político de estimação vai tirar o dele da reta, vai deixar o seu, e você não vai ter nem advogado para pagar. Você vai para a cadeia, vai destruir sua vida. Acorde que ainda dá tempo.
Pois é, isso já aconteceu na prática aqui com ativistas bolsonaristas e depois fica aquela choradeira nas redes sociais dos cheerleaders de militância reclamando do presidente por não dar atenção para aqueles que o defendem, né, de uma maneira assim tão generosa e tal. Na hora que complica para o político, ele tira da reta e deixa o pessoal lá da linha de frente se virar sozinho. É isso que está acontecendo aqui, é isso que vai acontecer com esse pessoal lá nos Estados Unidos. Agora, o Cláudio citou a declaração do Bolsonaro essa manhã, a gente tem um trecho aí, pode soltar a produção. Qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Nós não tivemos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. O Bolsonaro, ele gosta do nosso Cássio do Centrão. Ele defende todas as decisões do ministro indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal. Aquelas decisões são absolutamente contrárias às promessas de campanha do Jair Bolsonaro. Aí vai a Suprema Corte dos Estados Unidos com 3 juízes indicados pelo próprio Donald Trump e rejeita a ação do Texas que contestava essa questão eleitoral. Mas o presidente Jair Bolsonaro posa de quem sabe a verdade por trás que está sendo escondida pelo establishment. Tem um culto aqui no Brasil desse negócio da verdade por trás, do objetivo por trás e tal, que o pessoal fica falando nas redes sociais para otário crer o tempo todo. Então, lá a Suprema Corte, que tem uma maioria daqueles considerados à direita nos Estados Unidos, na verdade, ali 4 juízes conservadores, um indicado pelo George W. Bush, 3 pelo próprio Donald Trump, tinha o risco da Hillary Clinton desequilibrar para o lado da esquerda, isso não aconteceu justamente com a eleição do Trump, e eles não concordaram, assim como outros republicanos. Tem uma divisão no Partido Republicano depois da eleição. E você tem aqueles com papéis realmente políticos e jurídicos que estão tendo alguma responsabilidade no meio dessa ala mais radical, essa ala conspiracionista que fica investindo nessa narrativa aí nesse mundo fantástico dos panos da rede social. Até o líder da maioria republicana, que vai acabar agora com a vitória do Partido Democrata no Senado, a confirmação das 2 cadeiras que desequilibram a favor dos democratas, mas o Mitch McConnell deu aquele discurso que eu chamei de épico ontem, mostrando que não podia a democracia ficar em risco, né, nessa espiral da morte, expressão que ele usou, em razão de alegações do lado perdedor. Aí ninguém mais vai reconhecer eleição nenhuma. Então alguém tem que ser adulto na sala, e felizmente há adultos na sala nos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden disse hoje que a invasão do Congresso foi um dos episódios mais sombrios do país e chamou os manifestantes de terroristas domésticos. Era isso que o Cláudio já estava antecipando. Então, Cláudio, como você falou, Bolsonaro acabou fazendo, né, uma ameaça golpista prévia aí para 2022, e o cenário, com todo o estímulo, a incitação que ele já faz, né, é realmente preocupante. E mais ainda preocupante, eu digo isso para deixar já registrado, porque lá nos Estados Unidos, não só a Suprema Corte não comprou as narrativas do Trump, como os militares não compraram, e como boa parte da polícia também não. Aqui no Brasil, a gente vê esses policiais bolsonaristas passando informação, inclusive, sistema particular de informações do Bolsonaro, ele fica indo aí nessas formaturas do pessoal da polícia, dos militares, fazendo discurso, jogando os policiais contra a imprensa. Então a gente fica preocupado que haja um endosso por parte das autoridades num eventual discurso desse de incitação diante de uma possível derrota. Então é preciso que o Brasil se prepare para esse cenário também. Cláudio, suas considerações finais, a gente encerra aqui a pauta do programa, fique à vontade. O que me espanta, me assombra, né, diante desta situação é a inação por parte dos demais integrantes das instituições que deveriam lutar para preservá-las, né? Porque o que o Bolsonaro faz desde que chegou ao poder é um processo de desinstitucionalização do Estado, do país. Elimina diariamente as instituições, ele planta a dúvida na cabeça das pessoas
ele vai alimentando essa reação. Então, nós vemos muitas notas de repúdio, muitos tweets, mas não vemos nenhuma atitude prática. E, enquanto isso, ele vai cooptando agentes, né, grupos que fazem parte dessas instituições, eles vão cooptando a polícia, parte da polícia militar nos estados, vão cooptando parte da polícia civil, vão cooptando parte da polícia federal, vão cooptando, né, a própria Força Nacional, né, que é comandada pelo marido da deputada lá daquela Zambelli, né, que é outra cabeça oca. Então é o seguinte, é muito grave tudo o que está acontecendo, as pessoas têm que parar de olhar as declarações estúpidas do Bolsonaro e achar graça. Não há graça, não tem nada de engraçado. Há problemas em todas as instituições? Sim. Há problemas na imprensa? Sim. Nós temos aqui o nosso compromisso de tentar aperfeiçoar as instituições, identificar os problemas, aperfeiçoar as instituições e politizar, conscientizar o cidadão para que ele identifique. Por isso que eles desprezam a opinião. Eles querem o fato sem cheiro, sem gosto, né? Eles querem que a gente reproduza a informação sem nenhum tipo de questionamento, de consideração. Porque aqui a gente abre o olho das pessoas, a gente abre os olhos das pessoas para a realidade, para aquilo que elas não enxergam, para aquilo que só a gente consegue ver aqui no dia a dia, nos bastidores do poder. Então, é preciso que haja realmente uma reação, que essas instituições se blindem, como, aliás, avisou o próprio Celso de Mello, o ex-decano do Supremo Tribunal Federal. Todo o Estado precisa ser ajustado, modernizado, recuperado, mas não se faz isso destruindo as instituições. A democracia está aí justamente para que a gente trabalhe com o dissenso, com o questionamento, mas de uma forma total, né? De uma forma aí realmente que várias vozes possam ser ouvidas e a gente, dessa maneira, consiga fazer com que essas instituições evoluam. Não é destruindo essas instituições. Exatamente. Maravilha, Cláudio. Aliás, isso que eles reclamam de opinião, de informação incômoda, isso quando não tentam censurar, né? Como o Flávio Bolsonaro andou aí pedindo que as autoridades policiais fizessem, mas felizmente acabou derrubada essa medida.